Imagine que um historiador chegasse com evidência documentada de que Napoleão Bonaparte nunca existiu historicamente. Que tudo que sabemos sobre ele vem de textos escritos décadas depois de sua morte, por pessoas que nunca o conheceram pessoalmente. Que as histórias sobre suas campanhas mudavam de versão dependendo de quem contava. Que nenhum registro contemporâneo independente de sua existência foi encontrado. Você rejeitaria essa conclusão, é claro. Você exigiria que o historiador explicasse milhões de fatos documentados, nomes de cidades conquistadas, nomes de oficiais que serviram sob seu comando, documentos assinados. Agora imagine um historiador do século XIX chegando com a mesma conclusão, mas sobre uma figura que 20 séculos de história tratam como central. Que não apenas nunca foi conquistada nenhuma cidade ou assinado nenhum documento, como também os únicos registros dele vêm de escritos que frequentemente se contradizem, de autores desconhecidos, redigidos em dialetos antigos, cujos contextos originais precisamos reconstruir por fragmentos. Esse historiador seria ridicularizado. Seria chamado de excêntrico. Seria enterrado pela academia. Mas séculos depois, pesquisadores reconheceriam que ele havia identificado problemas que ninguém mais conseguiu resolver de forma satisfatória. Jesus de Nazaré nunca existiu. Fica até o final. Porque você vai entender a pesquisa que levou à conclusão mais incômoda da história da crítica bíblica, e porque essa tese revolucionária desafia o consenso das universidades até hoje. Contextualização da vida de Bruno Bauer. Bruno Bauer nasceu em 1809 na Prússia e cresceu em Berlim, onde seu pai trabalhava na fábrica real de porcelana. Em 1829, ingressou na Universidade de Berlim e tornou-se um dos discípulos mais brilhantes do filósofo Hegel. Sob o impacto desse pensamento, Bauer passou a analisar os textos do Novo Testamento de forma revolucionária, não como revelações divinas, mas como documentos puramente históricos e construções literárias humanas. Sua carreira acadêmica começou em Berlim, mas suas posturas críticas forçaram sua transferência para a Universidade de Bonn em 1839. Lá, ele se tornou amigo íntimo, mentor e colaborador intelectual do jovem Karl Marx. Juntos, planejavam revistas ateístas e criticavam a ordem estabelecida. No entanto, o questionamento radical de Bauer sobre a historicidade de Jesus e suas críticas à religião alarmaram a Igreja Ortodoxa e o Estado prussiano, que viam suas teses como uma ameaça à ordem pública. Em março de 1842, o governo cassou definitivamente sua licença para lecionar, destruindo sua carreira acadêmica. Após ser expulso da universidade, Bauer passou as 4 décadas seguintes vivendo na pobreza nos arredores de Berlim. Mesmo isolado e rejeitado pelo meio acadêmico oficial, ele nunca abandonou suas convicções intelectuais. Continuou pesquisando intensamente e publicando dezenas de livros sobre a origem do cristianismo e a política de sua época. Ele faleceu na obscuridade em 13 de abril de 1882. Seu trabalho só recebeu o devido reconhecimento internacional em 1906, quando o teólogo Albert Schweitzer resgatou suas obras e elogiou a profundidade de suas críticas históricas. 2 obras centrais de Bruno Bauer. Crítica da História Evangélica de Marcos. Argumenta que o Evangelho de Marcos não é um relato histórico real, mas uma criação literária feita para suprir as necessidades espirituais da comunidade cristã primitiva. Cristo e os Césares. Defende que Jesus nunca existiu e demonstra como os autores dos evangelhos usaram a filosofia greco-romana, principalmente o estoicismo de Sêneca, para inventar o Novo Testamento. Principais pontos de reflexão. Nenhum historiador não cristão mencionou Jesus durante sua vida ou imediatamente depois. Um dos argumentos mais fundamentais de Bauer é direto. Se Jesus realizou os milagres que os evangelhos descrevem, curou as doenças, alimentou as multidões, e se era tão notável que centenas o seguiam, por que não existe uma única menção dele em qualquer fonte histórica não cristã do primeiro século? Historiadores como Flávio Joséfo, Tácito,
Plínio, Suetônio e muitos outros escreveram sobre a Judéia durante o primeiro século. O próprio Joséfo escreveu uma história completa da Judéia cobrindo esse período. Se Jesus foi tão notável quanto os evangelhos afirmam, o silêncio deles é ensurdecedor. Flávio Joséfo faz uma breve menção a Jesus, que os estudiosos modernos geralmente consideram uma interpolação posterior. Tácito menciona os cristãos, não Jesus. A conclusão de Bauer era que o silêncio das fontes não cristãs contemporâneas é exatamente o que esperaríamos se Jesus fosse uma figura literária criada pela comunidade cristã, e não um homem histórico que tivesse deixado um rastro documentável no mundo romano. Os evangelhos como desenvolvimento progressivo do mito, não documentação de fatos. Bauer analisava os 4 evangelhos em sequência histórica provável e demonstrava como a história de Jesus se torna progressivamente mais sobrenatural à medida que nos afastamos no tempo do período em que supostamente ocorreu. Marcos, o primeiro evangelho, não menciona nascimento virgem. Mateus e Lucas adicionam histórias do nascimento. João vai mais longe e apresenta Jesus como uma encarnação literal da palavra divina de Deus. Esse padrão, onde as histórias se tornam mais extraordinárias ao longo do tempo, é exatamente o oposto do que esperaríamos de documentação histórica genuína. Quando historiadores documentam um evento, os detalhes são mais claros e mais concretos quanto mais próximo estão do evento. Mas com os evangelhos, o oposto acontece. Quanto mais tempo passa, mais sobrenatural a figura se torna. Isso sugere fortemente que não é documentação histórica desenvolvendo-se. É mito desenvolvendo-se. A invenção de Marcos e o conceito de um Messias histórico. Uma das teses mais originais de Bauer era que o próprio Evangelho de Marcos não apenas registrava uma vida histórica de Jesus, mas a criava. Antes de Marcos, argumentava Bauer, não havia ideia de um Messias que havia vindo pessoalmente, morrido, e seria ressuscitado. Essa ideia foi criação de Marcos como solução teológica para um problema comunitário. Como explicar que o Messias não havia chegado ainda, se o povo judeu já havia esperado tanto tempo? A comunidade cristã primitiva estava confrontando uma crise teológica. O fim do mundo que Jesus havia predito não havia chegado. Os líderes precisavam reinterpretar a teologia para fazer sentido dessa falha. A solução de Marcos, segundo Bauer, foi inventar uma primeira vinda de um Messias humano que havia sido rejeitado, e prometer uma segunda vinda futura. Para fazer isso convincente, Marcos construiu uma narrativa coerente de um homem chamado Jesus de Nazaré que havia vivido, pregado, sido crucificado e ressuscitado. A narrativa foi convincente o suficiente que se tornou a base para toda a tradição cristã subsequente. Mateus 1 e as genealogias conflitantes como evidência de composição posterior. O Evangelho de Mateus abre com uma genealogia de Jesus, traçando sua linhagem de sangue volta a Davi. O Evangelho de Lucas, por seu turno, oferece uma genealogia completamente diferente, com nomes diferentes e sequências diferentes. Se Jesus fosse uma figura histórica real, sua genealogia deveria ser, se não exata, pelo menos consistente entre as fontes. Para Bauer, essas genealogias conflitantes não eram apenas erros de copistas. Eram evidência de que diferentes comunidades cristãs posteriores criaram diferentes narrativas de origem para Jesus para conectá-lo à tradição messiânica judaica. Mateus e Lucas não estavam relatando fatos conhecidos que diferiam. Estavam criando narrativas que não existiam nos textos anteriores, e criando de formas diferentes porque não havia um fato histórico comum para verificar contra. Se houvesse um Jesus histórico, sua linhagem seria fixa, não inventada de novo por diferentes autores. A ascensão de Marcos, uma datação posterior ao primeiro século. Bauer submeteu os evangelhos à análise textual rigorosa e identificava como as diferentes camadas de redação podiam ser distinguidas. Concluía que o Evangelho de Marcos, que é geralmente reconhecido pelos estudiosos como o mais antigo, provavelmente foi escrito não durante o primeiro século, mas no segundo, e que seu autor não tinha contato pessoal com nenhum seguidor de Jesus. Se isso é verdade, significa que a documentação mais próxima que temos de uma vida histórica de Jesus é uma narrativa criada 2 gerações depois de quando Jesus supostamente morreu, por alguém que não tinha conhecimento direto de ninguém que o tivesse conhecido. Para Bauer,
Isso não era documentação histórica. Era transmissão de lenda. Lucas 1 e a mentira bíblica sobre quem o pai de Jesus era. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, fornece uma narrativa completa da anunciação do anjo Gabriel a Maria de que ela daria à luz o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, o mais antigo, não tem essa história. Nem tem nenhuma menção de nascimento virgem. Para Bauer, isso era evidência de que a história do nascimento virgem foi inventada depois, por Mateus e Lucas, e não era tradição primitiva. Bauer apontava que nem mesmo Paulo, escrevendo algumas das primeiras cartas cristãs, menciona nascimento virgem. Se isso fosse um fato histórico importante na vida de Jesus, por que seria completamente ausente de Paulo? Porque apareceria apenas em 2 dos 4 evangelhos, e nesses 2 com histórias diferentes. A conclusão de Bauer era que a história foi desenvolvida gradualmente como elaboração teológica, não como recordação histórica. A correspondência entre Sêneca e Paulo como evidência de empréstimo literário. Uma das descobertas mais inovadoras de Bauer em Cristo e os Césares era a correspondência precisa entre temas, frases e ideias filosóficas encontradas nos escritos de Sêneca o Jovem, o filósofo estoico, e os escritos do Novo Testamento, particularmente nas epístolas de Paulo. Bauer rastreava paralelos específicos, a ideia de que todos os corpos são templos de Deus, conceitos de morte e ressurreição espiritual, a renúncia ao mundo como caminho para a perfeição. Alguns estudiosos posteriores argumentariam que Sêneca deve ter sido cristão secretamente. Mas Bauer apontava para a direção oposta. Os autores do Novo Testamento estavam absorvendo ideias estoicas bem conhecidas e reinterpretando-as como ensinamentos de um ser humano chamado Jesus. A lógica é elegante. Não é que o estoicismo tenha se tornado cristão. É que o cristianismo nasceu cristalizando ideias estoicas ao redor de uma figura mítica. O problema do cumprimento de profecia como retroencontro. Os evangelhos descrevem Jesus como tendo cumprido as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Bauer questionava se isso era documentação histórica ou construção literária posterior. Para Bauer, os autores dos evangelhos, conhecendo as expectativas messiânicas judaicas, teriam estruturado a narrativa de Jesus precisamente para se alinhar com essas expectativas. Há uma diferença lógica entre documentar uma coincidência e criar uma narrativa especificamente para causar a coincidência. Se você escreve sobre um homem depois que ele morreu, baseado em tradições orais vagas, e você conhece as características que as profecias dizem que o Messias teria, é natural estruturar a história para alinhar-se com essas características. Você não está documentando fatos. Você está construindo uma narrativa que satisfaça expectativas teológicas. Para Bauer, o alinhamento perfeito entre as profecias messiânicas e a vida de Jesus é evidência de que Jesus foi construído especificamente para cumprir as profecias, não que ele cumpriu-as acidentalmente por ter nascido no tempo e lugar certo. A comunidade cristã primitiva como criadora da teologia, não seguidora de Jesus. Bauer propunha que o que historiadores chamam de comunidade cristã primitiva não era um grupo de pessoas que havia conhecido Jesus ou tinha tradição direta dele. Era um grupo de pessoas que, enfrentando uma crise teológica após a não chegada do fim do mundo, criou uma religião que centralizava uma figura mítica que satisfazia suas necessidades espirituais e teológicas. A comunidade não começou com Jesus e depois desenvolveu uma teologia. Começou com uma teologia, com necessidades espirituais, com conceitos filosóficos absorvidos do mundo greco-romano, e criou Jesus como a figura que centrava e expressava tudo isso. Jesus não era a causa do cristianismo. Era o resultado de necessidades comunitárias de significado religioso que já existiam antes. O silêncio de Bauer pela academia e o enterramento de suas ideias. Talvez o aspecto mais revelador não seja o trabalho de Bauer em si, mas a forma como foi recebido pela academia de seu tempo e depois subsequentemente tratado. Quando estava vivo e publicando, era ridicularizado como excêntrico. Depois de sua morte, foi praticamente esquecido. Durante décadas, suas ideias não foram engajadas seriamente, nem confirmadas nem refutadas, apenas ignoradas. Isso sugere que o problema não era que suas ideias eram obviamente falsas. É que elas eram perturbadoras demais para a ortodoxia teológica.
Se um estudioso pode demonstrar de forma convincente que Jesus não existiu historicamente, isso não apenas refuta a teologia cristã. Refuta o fundamento sobre o qual a civilização ocidental repousa, a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré. É mais fácil enterrar o estudioso do que confrontar suas ideias. Só quando Albert Schweitzer trouxe Bauer de volta do esquecimento, décadas depois de sua morte, a academia foi forçada a reconhecer que ele havia feito uma contribuição significativa, mesmo que perturbadora. Análise da frase: Jesus de Nazaré nunca existiu. Essa afirmação contém uma estrutura lógica e linguística que revela o cuidado de Bauer em formular seu argumento de forma precisa. Jesus é o sujeito, nomeado especificamente. Bauer não está dizendo que o conceito de um Messias é mítico. Está dizendo que a pessoa histórica específica chamada Jesus de Nazaré não viveu. É um nome próprio, um indivíduo, e é a historicidade dessa pessoa específica que está sendo negada. De Nazaré é o qualificador geográfico que especifica qual Jesus está sendo discutido. Porque há vários Jesus na tradição judaica e cristã. No entanto, a tradição cristã centraliza especificamente o Jesus que, segundo os evangelhos, era de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Bauer nega a existência histórica dessa pessoa específica. Nunca existiu é definitivo e sem qualificações. Não afirma é improvável que existisse, não declara não há evidência confiável de que existisse. Assevera, nunca existiu. É uma negação absoluta da existência. Isso é importante porque revela que Bauer não estava sendo tímido. Estava fazendo uma afirmação historiográfica clara: essa pessoa não foi um ser humano histórico. A frase tem uma estrutura que parece quase trivial porque usa linguagem comum. Mas o conteúdo é extraordinário. É a negação da existência de uma figura que bilhões de pessoas consideram tão real e importante quanto qualquer pessoa na história. O poder retórico da frase está exatamente nesse contraste. O tom simples, a linguagem direta, confrontando a afirmação mais perturbadora que se pode fazer sobre um fundador religioso. Lida assim, a frase não é uma provocação ou uma brincadeira. É uma conclusão que Bauer chegou depois de décadas de análise textual rigorosa. Não é baseada na falta de informação. É baseada na análise da informação existente, reexaminada criticamente, com uma conclusão diferente da tradição. Bruno Bauer passou décadas desenvolvendo seu argumento, foi exilado da academia por causa dele, morreu em obscuridade, e só foi reconhecido como tendo feito uma contribuição significativa décadas depois de sua morte. A história não julgou seu argumento como verdadeiro ou falso. Apenas julgou-o como significativo demais para ignorar indefinidamente. Deixa um like se esse roteiro te fez questionar por que a tese de Bauer permanece tão ignorada nas universidades modernas, quando tantos outros estudiosos do século XIX tiveram suas ideias revisitadas e debatidas. E comenta abaixo: você acredita que é possível que uma figura central para a civilização ocidental não tivesse existência histórica? Ou há algo fundamentalmente implausível nessa conclusão? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.